obrigado por assistir uma palavra clara e estamos falando sobre o único caminho para Deus. E há muitos no nosso mundo de hoje, um mundo que sempre prefere verdade subjetiva, relativa. A Bíblia nos ensina que algumas verdades, a verdade é objetiva, algumas realidades não tem como negar, mudar, discutir. O fato é o fato, a verdade é a verdade, a necessidade nossa não tem como negar ou dizer que não é assim. Mas há muitas pessoas no nosso mundo hoje que pensam que a espiritualidade, a religiosidade, a sinceridade é um substituto suficiente para ajudar a pessoa a evitar a ira de Deus e a condenação da alma deles. Mas qual seria uma resposta bíblica? Qual seria a realidade, a verdade objetiva sobre essa multiplicidade de caminhos ao conhecimento da verdade, a multiplicidade do caminho para a vida eterna, para conhecer ou ser conhecido por Deus? Existe vários caminhos, existe vários rumos. Adianta uma coisa, você buscando do seu jeito e eu buscando do meu, eventualmente vamos terminar no mesmo lugar. Não. Gostaria de ler ao longo dos próximos minutos, vamos ver alguns versículos em Atos capítulo 17. O apóstolo Paulo chegava a uma cidade repleta de religiões e de religiosidade. E Paulo chegou àquele lugar observando, vendo, até ele não suportou, ele não aguentou mais. Ele tinha que abrir a boca. Ele, inspirado por Deus, cheio do Espírito Santo, tinha que proclamar a verdade objetiva, a verdade absoluta a eles. E essa ideia é que existe hoje ainda, que bom, nós devemos e precisamos respeitar todas as religiões. Eu devo ser respeitoso com todas as pessoas. Mas eu não preciso respeitar ou dar tempo ou lugar a uma ideia errada. Se você está na aula de matemática, mesmo que você não gosta que 2 vezes 2 é 4, não importa. E se você diz, não, mas eu não gosto assim, eu quero que 2 vezes 2 fica 5. O professor não vai te aguentar, porque não está certo. Pastor, você tem que respeitar, você deve respeitar todas as religiões. Muitas vezes o que a pessoa quer dizer quando eles falam isso, eles estão dizendo você tem que aceitar. Eu respeito. E todos nós devemos respeitar o direito do ser humano de escolher. Você deve respeitar o livre-arbítrio, a livre agência de cada ser humano. Eu não posso forçar ou obrigar a ninguém. Devo respeitar a livre agência deles. Mas muitas vezes não estamos falando sobre respeito. Muitas vezes você tem que respeitar todas as religiões. Muitas vezes o que a pessoa está dizendo, você tem que aceitar. Você tem que concordar. Eles pensam, se eu respeito a sua religião, então eu estou dizendo sua religião é válida. É um caminho que te leva ao destino certo. Mesmo que é diferente do que o meu, mesmo que as crenças, as doutrinas, as práticas, mesmo que as verdades que confessamos são totalmente opostas, eu tenho que dizer que, bom, isso te leva para Deus também. E não pode ser assim, não pode, não funciona. Isso é loucura, não é racional esse pensamento. Paulo tratava com essa situação. Existe no nosso mundo, existia no mundo antigo também. Mas olha o que a Bíblia nos ensina. Paulo observava esse lugar. Atos 17, versículo 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se agitava em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Em Atenas, no primeiro século, não houve uma falta de religiosidade ou espiritualidade. Não houve falta disso.
Houve muitas pessoas praticando várias coisas, vários rituais, várias posturas, várias maneiras de viver, várias condutas foram colocadas em prática por uma cidade entregue à idolatria. Criaram deuses no seu coração, na sua mente, criaram deuses, filosofias, religiões conforme as concupiscências, os desejos, as opiniões próprias. E a cidade estava dividida, todo mundo seguindo o caminho que eles acharam melhor. E hoje em dia também, não há grande falta de religião, de espiritualidade. Há muito disso. Aqui no Brasil, não temos falta de igrejas. Não temos falta de religião, mas temos grande falta de conhecimento da verdade. Vemos, segunda coisa, não houve interesse em encontrar a verdade. Não houve falta de religiosidade, mas não houve interesse em encontrar o que era verdadeiro. Versículo 19, e tomando o levaram, depois de Paulo pregar e testificar e testemunhar, algumas pessoas ouvindo dizem, é interessante. E aí, tomando Paulo, o levaram ao Areópago, dizendo, poderemos não saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos, queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Versículo 21 aqui, pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam senão de dizer ou ouvir alguma novidade. Não queria encontrar, não estava buscando a verdade absoluta. Não queria buscar, não queria encontrar, não estava com desejo de conhecer a verdade absoluta, só queria novidade. Oh, temos ouvido sobre isso, temos ouvido sobre aquilo. Não, eu andava em tal igreja por vários anos. Não, eu frequentava tal lugar por muitos anos. Não, eu estudava com tal grupo por um bom tempo. Mas agora estou procurando algo mais interessante. Agora quero algo novo. Agora quero algo que é para hoje, sabe? Os atenienses, eles se interessaram não em conhecer a verdade, se interessaram em coisas novas. Coisa interessante. Eu quero que seja algo novo. Essas buscas, esses caminhos que eles inventaram, essas religiões que eles inventaram, esses ídolos que eles adoravam, não era porque estavam em busca da verdade eterna, é porque era algo novo. Cada de vez em quando, vamos mudar isso, vamos mudar aquilo, não, agora vamos tentar esse caminho, não, agora devemos ter esse direito, agora vamos fazer isso para ver se melhor. Sempre novidade, novidade, novidade. E há muito ser humano hoje que você se cansou de andar na vereda certa. Você se cansou de andar conforme a doutrina bíblica. O evangelho de Jesus Cristo não te interessa muito porque agora você acha que você deve evoluir, deve sempre estar encontrando algo novo, algo diferente, algo interessante. E a verdade absoluta não é suficiente para você. Você nem tem apetite para isso. Vemos, terceira coisa, não houve conhecimento do verdadeiro Deus. Multiplicidade de religiões, nenhum interesse em encontrar verdade absoluta, verdade eterna, e por causa disso, claro, não houve conhecimento do verdadeiro Deus. Versículo 22. E estando Paulo no meio do Areópago, disse, homens atenienses, em tudo vos vejo como sendo um tanto supersticiosos. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito, ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Porque Paulo pregava o evangelho, porque ele queria anunciar as boas novas, porque ele pregava Jesus Cristo, porque ele falava sobre a ressurreição, a salvação, porque falava, porque ele viu, vocês até têm um altar que vocês admitem, deve ser um Deus que nós não conhecemos, ele é desconhecido para nós, mas para não ofender a ele, vamos fazer um altar para ele, vamos tentar respeitar a ele, mesmo não conhecendo. E Paulo disse, eu vou apresentar ele a vocês, porque ele é o verdadeiro Deus, e vocês não conhecem ele realmente, mas precisam conhecê-lo. Por quê?
Porque o verdadeiro Deus que vocês não conhecem é o único que pode te salvar. É o único Deus que vocês devem conhecer, que vocês devem buscar, que vocês devem adorar. Mas é como Romanos 10:14 diz, como invocarão aquele que não creram, como creram a quem não ouviram, como ouvirão a quem nunca foi prega a eles. Ele viu os atenienses e disse, vocês sabem que há uma falta. O que vocês não conhecem é a coisa que realmente precisa conhecer. A existência do verdadeiro Deus, quem Ele é, como Ele é, o que Ele tem feito para se reconciliar com todo o mundo, com todos os pecadores. Vocês precisam conhecer que Jesus Cristo é a propiciação dos pecados, não somente nossos, mas de todo mundo. Não somente pelos judeus, não pelos só os especiais, não, para todos. E Paulo chegava e disse, eu tenho que pregar, eu tenho que avisar, porque vocês precisam conhecer este Deus. Vocês não conhecem Ele e precisam. E é por isso que nós temos esse canal. É por isso que nós temos o programa de uma palavra clara. É porque o mundo precisa conhecer sobre o Deus que eles não conhecem, que é desconhecido a eles, porque esse é o único Deus que pode transformar a sua vida, que pode mudar o seu destino final, que pode salvar e perdoar, e justificar, limpar, purificar e transformar a sua alma. Esse é o único Deus e pregamos o Evangelho e espalhamos as boas novas, porque queremos e precisamos que o mundo perdido tenha um encontro com a verdade. Não houve conhecimento do verdadeiro Deus. E Paulo disse, você não pode continuar. Não posso deixar vocês nessa multiplicidade de religiões. Não, porque não adianta nada, não serve. Vocês precisam conhecer a verdade. A verdade vos libertará. Vemos a quarta coisa, que não há aceitação de adoração falsa ou vã. Deus não aceita a adoração errada, confundida, colocado no lugar errado. Olha o versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Paulo tinha observado a idolatria da cidade. Ele viu tanta coisa errada, equivocada nas vidas, nas práticas, nas religiões, em tudo o que este povo fazia. E ele diz, Deus não aceita isso. Deus não se agrada com isso. Vocês não estão apoiando a Deus. Vocês não estão ajudando Ele. Ele não tem necessidade de nada. Ele é o Criador, Ele é o Altíssimo, o Onipotente, o Onisciente, o Onipresente. Ele não tem necessidade ou falta de nada. É nós que estamos com falta por causa do nosso pecado, por causa da nossa natureza caída, imperfeita, pecaminosa. E vocês pensam que todas essas coisas que vocês estão fazendo é válida. Não é! Deus não aceita tais coisas. Mas eu estou bem sincero, sinceramente equivocado. Ele já deu o jeito, o único que Ele aceita. Mas eu tenho a minha maneira de buscar a Deus, de passar tempo com Deus. Se não é conformado à palavra de Deus, Deus não aceita. E você chegará diante dele um dia dizendo, mas Senhor, Senhor, e Ele vai responder, apartais de mim, nunca vos conheci. Seu jeito, seu rumo, suas ideias te levará à condenação, meu amigo. Paulo avisava Atenas, todas essas coisas que vocês estão fazendo, pensando que isso adianta a sua vida espiritual, não servem essas coisas, não prestam. Deus não aceita isso. Ele não tem necessidade disso. É Ele que está dando fôlego de vida a vocês. Agora arrepende-se. E ele depois disse, o Deus que vocês não conhecem, quando você conhece a verdade e que todas essas outras coisas religiosas é vaidade, é inútil, não presta, é pecado.
e conhecendo sobre o verdadeiro Deus, Ele já fez o necessário para você se reconciliar com Ele. Um só caminho. Essa multiplicidade, joga no lixo. Um só caminho. E foi Deus que providenciou. Paulo disse, toda sua religiosidade, toda sua religião, essa multiplicidade de caminhos, Deus diz a todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam. Oh, pastor, mas você, no seu país, na sua cultura, é assim. Mas aqui, na nossa cultura, Deus chama a todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam. Não, mas pastor, a sua igreja pratica isso, mas a nossa igreja, a nossa religião, o nosso grupo, nós cremos que Deus chama a todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam. Pastor, mas eu sempre fui instruído em tal caminho. Mas, pastor, na minha opinião, eu acho que Deus chama a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. E Ele enviou Jesus para confirmar o nosso perigo da nossa alma, que estaremos condenados por causa do pecado, mas Jesus veio e Ele sofreu para vencer a morte, para dar vida eterna, perdão, salvação ao pecador, e para confirmar que Jesus falava certo, para confirmar que Jesus tinha razão, para confirmar que Ele realmente, como Ele diz, Ele é o único caminho, que não tem como ver o Pai senão por Ele. Está certa a mensagem que Ele pregou. E essa multiplicidade joga no lixo. Não prestam. E vemos aqui, nessa passagem, essa noção que devemos respeitar e aceitar e permitir todas as pessoas buscar a Deus de qualquer maneira que eles gostam. É uma falta de amor para as almas deles. Porque se eu amo a Ele, eu devo avisar eles. Deus vai julgar o mundo. E Ele nos chama que arrependemos do nosso caminho, da nossa ideia, da nossa autossuficiência, da nossa religiosidade, do nosso desejo de demonstrar que merecemos, que conquistamos, que conseguimos. Nada serve. A salvação da nossa alma será somente, totalmente, pela graça e misericórdia de Deus, por meio da fé em Jesus Cristo. E Paulo avisava os religiosos, os idólatros. Paulo os avisava. Vocês têm que se arrepender. Eu estou vendo essa situação espiritual aqui nessa cidade. Que bagunça, gente. O Deus que vocês não conhecem, Ele existe. E Ele me mandou para falar a verdade a você. O julgamento está vindo. Crê em Jesus Cristo e evitarás a condenação eterna. Mas Ele é o único caminho. E Deus está te avisando que você tem tempo agora. E você deve se arrepender do que você acha legal, ou permissível, ou bom. E crê na verdade que te salvará. Mesma mensagem pregamos a você hoje. Você estaria disposto a se arrepender da ideia que qualquer caminho te leva a Deus e aceitar o que Jesus Cristo falou, o que a Bíblia falou e o que Deus confirmou quando Cristo ressuscitou dos mortos? Ou você quer continuar nas trevas? Arrepende-se enquanto há tempo. Obrigado por assistir. Se tiver pergunta ou dúvida, por favor, entre em contato conosco. Não continue andando nessa multiplicidade de caminhos esperando que talvez dará certo. Não. Deus já nos deu um mapa. O guia suficiente. A palavra dele. Queremos te ajudar, conhecer e aceitar e crer na verdade bíblica para ser salvo. Deus nos abençoe. Até mais.